Fala pessoal, bem? Agora sim, vamos dar início aqui ao nosso webinar. Primeiramente, agradecer a todo mundo, né? Agradecer a presença de todos. A gente sabe que os dias estão se tornando cada vez mais corridos e a nossa ideia, de fato, é fazer esse webinar e trazer um conceito mais prático, né? Relacionado à proteção de dados e segurança da informação. Eu vou dar início aqui à apresentação, então, vou falar um pouquinho inicialmente sobre a Pronos. Uh, a Pronos é uma empresa de tecnologia que trabalha com soluções de nuvem e segurança digital, né? Então, a gente tem dentro do nosso portfólio de soluções serviços relacionados à nuvem, segurança digital e serviços gerenciados. No conceito de nuvem, nós trabalhamos com arquitetura, sustentação, migração e hospedagem de servidores em nuvem, né? Na segurança digital, a gente vai falar um pouquinho sobre backup hoje, mas nós temos ainda outros serviços que contemplam o nosso portfólio, tá certo? Eu vou abrir para vocês, se vocês tiverem qualquer dúvida, vocês podem estar mandando ali no chat, que a gente já está aqui com o nosso time também para apoiá-los, né, em caso de dúvidas aí que vocês tiverem durante a nossa apresentação, tá certo? Vou pegar aqui. Então, vamos lá, falando um pouquinho, né, nosso ecossistema e o nosso cenário de cibersegurança hoje. A gente vai falar muito aqui em Brasil, tá, gente? Porque, obviamente, cibersegurança, o cenário ele é de, digamos que de crise aí no cenário mundial, mas a ideia aqui é que a gente traga aqui para o conceito da nossa realidade, né, aqui no Brasil. Então, a gente sabe hoje que nenhuma empresa ela está imune a ataque cibernético, né? Especialmente ataques aí relacionados ao, digamos, o pior deles aí, né, no conceito da área de proteção, em que o pessoal vem, né, que os diretores, que os analistas de TI, que o pessoal de segurança da informação tem o maior deles aí com relação a ransomware, né, parte de criptografia de dados, né? Então, assim, hoje a gente sabe que o Brasil é um dos países, é um dos maiores alvos, tá? Tem uma pesquisa aí que foi realizada pela Fortinet, né? A Fortinet, para quem não conhece, é uma das principais empresas de cibersegurança do mundo aí, e eles nos informam que no ano de 2023 a gente teve mais de 23 bilhões, né, de ataques cibernéticos contra empresas brasileiras, né? 36% disso somente na América Latina. Então é muito, muito grande uma frequência de ataque, e isso tende a piorar cada vez mais, né? Trazendo aqui um caso brasileiro, obviamente a gente traz informações que estão divulgadas, né, pessoal, porque até por questões aí de LGPD, entre outras situações. Então hoje a gente, né, faz pouco tempo atrás que a gente soube aí que a Braspress divulgou um ataque ransomware, né, que tiveram impacto diretamente em suas operações, né? Então veja que mesmo empresas grandes, né, como a Braspress, elas não estão totalmente imunes a ataques desse tipo, né? Por conta disso, obviamente, a gente tem que ter um olhar um olhar mais claro em cima de segurança, né? E a segurança da informação ela vem numa crescente muito grande por conta da quantidade de soluções de mercado, né, que é a mesma que a gente tem aí para que a gente possa utilizar em nosso negócio. Então, cada vez mais tem mais tipos de ataques, cada vez mais tem mais soluções, e tudo isso acaba gerando um gap aí por questões financeiras, que obviamente a gente sabe que o investimento em TI ele não é um investimento barato, e também gap de pessoas, né? Hoje existe uma lacuna muito grande com relação a profissionais aí, profissionais de TI e principalmente profissionais de segurança da informação. Então, qual a dificuldade? A dificuldade é, além de você ter que ter um investimento alto para que você possa implementar uma política de proteção dentro de uma organização, aí você tem a dificuldade de encontrar pessoas para fazer essa gestão, especialmente se forem grandes organizações, né? Então, a gente tem aí um cenário bem interessante, que a gente precisa ter um olhar muito, muito focado para isso, né? A segurança da informação, ali falamos de ransomware, então a gente... uma pergunta que nos vem, né? Segurança da informação é só para grande empresa? Tem estudos aí, né, que comprovam ali, a gente
que existem pequenas e médias empresas já foram infectadas e que tiveram um reembolso no que diz respeito e pagaram por resgate de dados criptografados por ransomware num valor de R$150 mil, de até 150 mil reais, né? Então, assim, imagine uma empresa pequena que tem pouco poder de investimento, pagar R$150 mil em um resgate, não tendo a certeza que você vai receber essas informações novamente, né? Ele é um risco extremamente grave, né? E isso ainda tem mais interessante que o fato de o atacante, né? Das empresas atacantes, porque hoje tem empresas, né? Tem organizações que difundem ransomware como serviço na internet. Devolverem essas informações não significa que você também vai estar totalmente seguro, porque eles podem devolver essas informações para a empresa que foi atacada, porém elas ficam de porte dessas informações, podendo aí estar divulgando essas informações em diversas fontes aí, e aí a gente entra naquelas situações de compliance, né, de LGPD, de dados sensíveis. Então entenda que o risco ele é muito maior do que ele parece, né? Aqui a gente traz aqui uma situação, né, as principais causas hoje, né, a gente trouxe essas, mas obviamente tem diversas outras causas, mas assim, que nós enxergamos que são as principais causas de perda de dados, são erros humanos, né, muitas vezes ali uma exclusão de um arquivo acidental, né, uma publicação, um compartilhamento de um arquivo indevido em uma fonte não totalmente segura, falhas de hardware, ou seja, a gente sabe que servidores eles têm uma vida útil contada e muitas vezes sofrem algum impacto, uma queda de energia, né, um problema com o próprio hardware em si, e isso pode ter impacto, né, para gerar a perda de informações. Ataques cibernéticos, que é o que a gente já falou, e que isso vem tendo uma incidência muito maior por conta de fato do ransomware. Desastres naturais, né, a gente não gosta de trazer aqui, mas, por exemplo, né, quantas empresas perderam as informações agora na enchente do Rio Grande do Sul, né? Então, inclusive, a gente teve clientes que vieram até nós por conta dessa catástrofe, né? Então, a gente sabe que, por mais que isso tende a ter um impacto não menor, mas menos incidência, eles podem existir, né? E furto, né? Tem empresas que têm servidores locais, né? Ou pequenas empresas. A gente tem casos de que os dados foram roubados, né? O servidor do cliente foi roubado e ele teve suas informações totalmente perdidas, né? Esses são das principais causas. E aí a gente se depara também com a questão do plano de backup, né? Como que é o plano de backup? Como que está sendo realizado o backup nas empresas, né? Então a gente se depara, obviamente, com uma infinidade de cenários, né? Mas a gente trouxe eles aqui, uns dos mais rotineiros, digamos assim, né? Então hoje a gente tem muitas empresas que atuam com backup ainda com execução de scripts, né? Tem lá seus scripts agendados para um servidor e fazem backup utilizando esses scripts, muitas vezes salvando esses backups no mesmo servidor físico, ou na mesma mídia de armazenamento, né? Backups em fita, isso tende a diminuir cada vez mais, mas ainda existem muitos casos de clientes que utilizam backups em fita, né? Backup em fita, cada vez mais, como eu falei, ele vai continuar, acho que na minha concepção ele vai continuar em desuso por conta do alto gerenciamento, da velocidade da realização desses backups e por conta também da dificuldade, da extrema dificuldade para se fazer um restore, né? Então tu precisa de uma pessoa totalmente treinada para executar essa tarefa, e a gente sabe que cada vez está diminuindo isso. Então tu imagina, eu tenho lá um setor lá financeiro, o setor financeiro perdeu um diretório de planilhas e o cara tem backup em fita. Como que ele vai fazer para restaurar essas informações? Ele vai ter que chamar um técnico para colocar uma fita dentro de um robô de fitas, num hardware, para tentar fazer essa restauração, e veja quanto tempo isso leva, né? A gente também tem alguns cenários onde empresas fazem backups em sites públicos de armazenamento, né? Tipo Mega Upload, OneDrive, entre outros. Essas soluções, elas não são soluções de backup, elas são soluções de armazenamento apenas, então eles não te entregam
a segurança que você vai precisar, que as empresas necessitam de fato, para ter um backup seguro, um backup mais coeso, né? E também por conta de serem extremamente visados, né? Então, assim, hoje, por exemplo, o Mega Upload, um OneDrive, um Google Drive da vida, especificamente no que diz respeito a ransomware, eles são extremamente visados por hackers por conta de que mesmo se eu tenho uma unidade montada na minha máquina, eu estou logado no meu GCP lá, e eu tenho lá o meu diretório lá dos meus arquivos, eles também serão criptografados. Então, existe aí também uma situação bem peculiar com relação a esses sites de armazenamento. Mídias externas, né, que é mais comum, né, a gente encontra muito aí, eu faço backup aqui num pendrive, eu faço backup num HD externo aqui. Tá, legal. E se esse servidor for infectado com ransomware, qual é a situação que vai ocorrer? O teu HD externo que está plugado nesse servidor, ele também vai ser infectado, né? Então, digamos que é um backup por conta de uma falha no servidor, né? Deu uma falha no servidor aqui, queimou meu servidor, eu tenho meu HD ali que eu posso usar para salvar alguns arquivos, né? Mas, e o tempo de restauração disso, né? E esses arquivos, como que estão esses backups? Eles têm uma gerenciabilidade? Eles estão atualizados? Todas essas dúvidas que surgem quando a gente tem, de fato, um incidente, né? E diretórios de rede, né? As famosas pastas compartilhadas. Ela entra também na questão das mídias externas, né? Por conta de que quando eu tenho uma unidade mapeada, eu tenho permissão para acesso dela no meu servidor, automaticamente, se eu for infectado com ransomware, essa unidade ela também vai estar... ela também será enxergada, digamos assim, pelo ransomware e, consequentemente, também será criptografada. Então, nesse caso, ela não vai servir como uma unidade de backup, somente para te resguardar informações que você venha precisar para uma exclusão acidental ou algo parecido. E aí, né, a gente até comentou, eu até comentei ali sobre sites públicos de armazenamento, o 365. Eu tenho o 365. A própria Microsoft, na sua documentação, ela diz que os recursos salvos pelo 365, OneDrive, e-mail, calendário e agenda, é única e exclusivamente de armazenamento. Tu não tem nenhuma incorporação de proteção ali, né? Então, até tu tem capacidade de fazer backup, mas o tempo de backup, a retenção desse backup, ele é uma retenção curta. Então, não necessariamente isso serve como uma mídia de backup segura, né? Então, assim, eu tenho aqui um script que faz backup no OneDrive. Se tu tiver com esse script montado no teu servidor, essa unidade de OneDrive montada no servidor, e você for infectado com ransomware, você vai também criptografar essas informações que ali dentro estão. Então, pode ter esse impacto, tá? João, temos alguma dúvida? Não? Tudo certo? Podemos seguir? Beleza. Então, vamos trazer aqui agora, de fato, a prática. Então, como seria um plano de backup eficiente, né? Então, eu vou fazer uma demonstração aqui para vocês de um plano de backup utilizando a plataforma da Cronos, que é a plataforma que a Cronos utiliza para prestar o serviço aos clientes, né? O serviço de backup em nuvem aos clientes. E, inicialmente, a gente vai fazer aqui alguns testes com a própria plataforma e depois a gente também vai falar um pouquinho sobre Disaster Recovery, tá, pessoal? Então, eu já vou parar de compartilhar minha tela aqui e eu já vou mostrar aqui a minha plataforma de backup. Então, essa aqui já é a plataforma de backup logada. Obviamente, aqui a gente está no ambiente de teste, né, de demonstração. Mas qual o principal diferencial de você ter uma plataforma de backup? Primeiramente, a questão da gerenciabilidade. Então, no primeiro olhar aqui, eu já tenho uma visão muito clara de como que está as minhas rotinas de backup dentro da minha organização, né? Então, aqui, por exemplo, eu tenho um backup do meu servidor, que eu posso estar olhando aqui. O meu servidor aqui se chama Pronos SRV Demo, e eu sei que o meu último backup desse servidor, ele executou com sucesso no dia 19 às 13h20. Então eu já tenho essa informação, né? Diferentemente do script. Se eu questionar para vocês hoje, cara, o script de vocês executou o backup de ontem, possivelmente vocês vão ter que conectar nesse servidor para olhar. Isso em um. Imagine se você tem 10, 15, 20 servidores, né? Como que fica a gerenciabilidade disso? Então, com uma plataforma, a visão ela fica muito mais clara, né? Além da visão dos backups em si, eu também tenho a visão das atividades que eu executo durante o dia, né? Então, se alguma atividade ela tiver uma falha por algum motivo, eu também já vou ter essa visão. Então, um exemplo, o meu backup de ontem não executou por conta de uma falha de rede, né? Então, eu já consigo saber aqui e já posso atacar diretamente essa falha, ou posso executar um novo backup para
mitigar esse backup que não aconteceu ontem. Então, através da plataforma, eu já tenho a visibilidade. Sempre lembrando que a Pronos, ela não oferece somente a plataforma. O nosso principal diferencial nesse aspecto é a gestão de backup. Então, hoje a gente faz, além de fornecer a plataforma ao cliente, o cliente tem autonomia total, recebe o treinamento para que ele consiga fazer também o gerenciamento da plataforma. A Pronos entrega também o serviço de monitoramento e gestão desses backups. Então, se o cliente ele vier a precisar de algum suporte, nós também temos o suporte para que ele possa contar com a gente ali, né, com os nossos analistas. E, além disso, ele tem autonomia, né, para fazer as suas atividades, por conta de que, né? Então, a gente sabe que, às vezes, eu tô com o meu diretor ali da empresa, ele excluiu a planilha lá de custos dele, ele precisa recuperar rapidamente, né? Então, se o TI da minha empresa ele tem essa autonomia para fazer essa restauração, então fica muito mais fácil e rápido para que ele consiga restaurar esse arquivo para o diretor da empresa. E eu gosto sempre de frisar que a Acronis ela se preocupa muito com a questão da usabilidade e da eficiência da plataforma. Então, ela vai te entregar aqui um recurso de backup de última geração. A Acronis hoje ela é considerada uma das maiores plataformas de backup do mundo, tá, gente? Então, se a gente tem players como Barcelona, Chelsea, entre outros, que utilizam essa mesma plataforma para fazer backup de informações, né? E além disso, da segurança que tu tem incorporado aqui dentro, tu tem essa facilidade de poder gerenciar tudo a clique de mouse, que eu costumo dizer, né? Então, é muito fácil, né? Então, aqui... E eu já vou mostrar aqui, então aqui a gente mostrou a seção de monitoramento, onde vocês conseguem ter essa visibilidade, e logo abaixo eu tenho a seção de dispositivo de fato, né? Então aqui eu tenho meu dispositivo, que eu estou fazendo o backup, aqui eu posso alterar o tipo de visualização dele, né? Então eu tenho esse dispositivo, aqui eu tenho uma mesma visão lá, né? O último backup que esse dispositivo executou, e o próximo backup que já está agendado para esse dispositivo. Então veja, eu já tenho aqui uma informação bem interessante, né? Bem sucinta, obviamente, mas que já nos dá uma visibilidade interessante sobre esse dispositivo, né? Então, digamos que se eu quisesse agora, nesse momento, fazer a restauração de uma informação desse dispositivo, digamos lá, o meu usuário ele excluiu alguma informação, por exemplo, né? Eu posso só clicar em cima dele aqui, clicar em recuperação, ele já vai me aparecer aqui todos os meus pontos de backup que eu tenho para ele, né? Ou seja, a minha agenda de backup, né, junto, né, da minha retenção, que é o que a gente chama de versionamento, né? E tudo isso aqui é parametrizável, tá? Então, eu consigo parametrizar o meu backup de fato com o que é a necessidade da minha empresa. Então, digamos que eu tenha lá um setor, um servidor de aplicação somente. Eu preciso ter esse backup desse servidor quantas vezes ao dia? Eu preciso ter o backup desse servidor 2 vezes ao dia, né? É um servidor somente de aplicação. Então, eu posso configurar minha rotina de backup para atender essa circunstância, né? O que nos dá aí a possibilidade de N situações, né? Então, o que é legal da Acronis é exatamente isso, é a capacidade de você criar suas rotinas de acordo com total necessidade, né? Então, tu consegue ser totalmente customizável, digamos assim, né? E para recuperação, ela acaba sendo muito eficiente por conta da facilidade. Então, aqui nesse servidor aqui, eu tenho backup de na verdade, aqui é uma máquina virtual, né? Então eu tenho backup de toda essa máquina virtual. Eu faço uma backup da máquina como um todo, tá? Então, assim, se eu quiser restaurar alguma informação dessa máquina, então eu ter várias formas de recuperação dessa máquina virtual. Se eu clicar em recuperação, eu vou ter as possibilidades. Então, eu posso recuperar uma máquina inteira, digamos, quando que eu recupero uma máquina inteira? Uma atualização do sistema operacional com problema, né? Se eu quiser fazer um rollback dessa atualização, eu posso recuperar a máquina inteira para o backup anterior, por exemplo. Então, eu já posso estar recuperando uma máquina como inteira, uma falha de hardware, por exemplo, né? Eu posso estar recuperando essa máquina também uma recuperação que a gente chama de recuperação bare metal, né? Recuperar o sistema operacional como ele estava anteriormente à falha, né? E eu posso, por exemplo, recuperar somente um arquivo à pasta. Vou dar um exemplo bem comum. A exclusão de um arquivo, por exemplo, o usuário foi lá e excluiu um arquivo dentro de um dos diretórios, ali que estão compartilhados com outras pessoas. Eu simplesmente seleciono aqui o diretório que eu quero restaurar, o nome do arquivo e já posso recuperar diretamente do painel. Eu tenho duas formas de recuperação aqui. Eu posso recuperar diretamente para onde o arquivo foi excluído, né?
Eu posso recuperar para um outro servidor ou para uma outra máquina que eu tenha na rede, ou eu posso até mesmo baixar esse arquivo aqui para minha máquina e fornecer esse arquivo lá para o usuário para que ele possa utilizar. Então, veja, eu tenho aqui então eu já posso baixar esse arquivo aqui para minha máquina e aí eu já posso disponibilizar para o meu usuário. Ou eu posso, se for, por exemplo, um servidor de arquivos, eu posso disponibilizar já lá no local onde ele foi excluído. Então, assim, facilita muito o processo. Se eu tivesse um backup de fita, eu teria que pegar a fita, botar lá no robô, ler essa fita, olhar em que ponto que ela está, usar um software específico para fazer essa restauração. Então, entenda, são muitos passos e com isso é uma pessoa que está ali parada, né? E, enfim, a gente sabe que tempo é dinheiro, então imagine isso aqui para um arquivo. Agora imagine isso aqui num cenário de um servidor, por exemplo, de um RP, onde tu teve uma falha de hardware e você precisa restaurar essa máquina. Como que eu vou fazer, né? Vou dar um exemplo. Eu tenho um servidor aqui da HP, da HP, e esse servidor queimou minha placa-mãe e eu não tenho uma placa-mãe para substituir nesse servidor, mas eu tenho aqui uma outra máquina que pode fazer a função desse servidor. Eu posso clicar em cima da minha máquina virtual, veja que é uma máquina virtual, inclusive eu posso restaurar uma máquina virtual para um servidor físico. Não tem nenhum problema nisso. A Acronis tem isso nativo e isso é patenteado por eles. Eles têm uma tecnologia que eles chamam de Universal Restore, que te permite restaurar uma imagem em hardware diferente, o que facilita mais o processo de recuperação. Então, digamos que eu tivesse a falha no servidor, porém eu tenho um servidor de backup aqui na empresa e eu quero utilizar o backup, restaurar esse backup desse servidor nesse outro que eu tenho disponível. Então, eu clico em cima da VM, clico em recuperar. Vou pegar aqui o backup, né, no que eu quero recuperar, o meu último backup de hoje, que aconteceu às 14 horas. Eu posso vir aqui em mais opções de recuperação e posso baixar a ISO. O que o software vai fazer? Ele vai gerar uma mídia bootável que você pode copiar no pendrive, plugar nesse servidor, desse servidor de reserva e executar uma restauração bare metal nesse servidor de reserva, inclusive em hardware diferente. Olha o tempo de restauração que a gente vai levar, 1-2 horas, né? Se eu tivesse isso em outro cenário, em uma outra situação, eu teria que fazer o quê? Eu teria que formatar esse servidor, chamar o cara do RP, instalar o RP novamente, reinstalar um banco de dados. Então, entende? E aqui eu consigo resolver em questões de horas mesmo, de 1-2 horas eu consigo colocar minha operação de volta a funcionar com uma capacidade total, né? Sem a necessidade de chamar o cara do sistema para que ele possa restaurar o sistema lá e sem gerar custos. A gente já sabe que isso gera serviços, né? Então, assim, se você tem um backup com esse potencial, você consegue fazer esse tipo de restauração muito, muito fácil, né? E a plataforma te propicia isso, tá certo? Temos alguma dúvida, João? Pergunta se alguém tem alguma. Gente, alguém tem alguma dúvida que queira explanar aqui conosco? Pode nos chamar ali que a gente já vai fazer ali, já conversamos sobre, tá? Então a gente falou aqui do backup como um todo, né? E tipos de restauração. Então a gente pode restaurar um arquivo, uma máquina inteira, enfim, a Acronis propicia diversos tipos de restauração, certo? E agora eu vou mostrar aqui uma restauração de fato, né? Que a gente falou, te mostrou a plataforma aqui, mas não excluímos nenhuma informação sigilosa, né? Então, eu vou logar num servidor aqui, fazer a exclusão de uma informação e vou mostrar para vocês como é simples fazer a restauração com base na prática mesmo. Só um minutinho. Agora eu vou compartilhar a minha tela aqui com vocês. Compartilhar minha tela inteira, não é mesmo? Para que vocês consigam ver, tá? Então eu estou num servidor aqui. Esse é um servidor, obviamente, um ambiente controlado, não é um ambiente de demonstração. Eu tenho aqui o meu servidor, uma minha máquina virtual, que inclusive está na nuvem da Acronis, essa máquina, com o Windows Server aqui. E eu estou com um usuário conectado aqui. Esse usuário, ele removeu aqui o diretório arquivos, né? Deletei ele aqui. Ponto. Então eu removi o diretório. Foi comunicado a TI agora vamos simular aqui uma restauração. Então, removi esse diretório, eu vou entrar na plataforma, basicamente, vou clicar no servidor aqui, que eu tenho o backup, né, dessa VM.
eu clico em recuperação, eu pego o último backup que eu tenho dela aqui, que é hoje às 14 horas, e eu clico em recuperar. Obviamente, como eu quero recuperar somente o diretório, eu posso clicar aqui em arquivo ou pasta. Ele já vai mostrar também aqui para minha árvore, então se eu quisesse restaurar aqui numa versão mais antiga, para fazer uma comparação, também tenho essa possibilidade. No caso aqui, eu quero restaurar o último backup para esse diretório, então eu pego esse diretório, está aqui o diretório, arquivos, eu clico em cima dele e eu recupero. Então, a partir desse momento, eu já vou fazer a recuperação e eu vou recuperar, como ele foi deletado, eu vou recuperar para o local original, para onde ele estava anteriormente de ser deletado. Então, eu vou iniciar a recuperação aqui. Ele vai pedir aqui se houver arquivos, ou seja, né, se eu quisesse recuperar ou substituir um arquivo que já fosse existente ou mais antigo, eu tenho aqui a opção de não substituir, né? Ele te dá aqui algumas opções. Nesse caso, como eu deletei, eu não tenho mais, então eu só vou prosseguir aqui. Então ele já inicia o processo de recuperação, ele já disparou a atividade de recuperação. Se eu for em monitoramento aqui, eu já tenho a atividade sendo executada, nesse caso aqui, ó, de como recuperar arquivos, tá? E aqui eu já tenho 97% da minha atividade completada, né? Ou seja, ele já está finalizando o meu restore. E aí, o outro recurso muito interessante da Acronis é que é o que difere a Acronis com outros players de backup, é porque a Acronis não é somente proteção de informação, é uma plataforma integrada de proteção cibernética. Então, além de backup nesse caso aqui, eu tenho a verificação de vírus no backup. Então, o que acontece muito eu tenho uma unidade, eu faço backup dessa unidade, e dentro dessa unidade eu tenho um arquivo malicioso lá dentro. Se eu não tiver uma verificação de vírus, eu estou fazendo backup do vírus, restaurando o vírus. No caso da Acronis aqui, com o próprio mecanismo de antivírus deles, eles conseguem fazer essa verificação e entregar aqui um backup seguro de fato, né? Então, eu tenho essa visibilidade, que ele está fazendo uma verificação. Eu já recuperei o arquivo, ou seja, ele já fez a verificação desse arquivo para saber se esses arquivos têm um conteúdo malicioso ou não. E aí, se eu vir no meu servidor aqui agora, eu já estou com a minha pasta aqui. A pasta que eu deletei anteriormente, ele já restaurou. Então, facilita muito o processo de recuperação. Ele é extremamente rápido, é ágil e eficiente, né? E assim, veja, não precisa de nenhum conhecimento técnico para fazer esse tipo de trabalho. Somente com o treinamento da plataforma a gente já consegue fazer uma restauração muito simples, né? E aí, dentro das atividades, eu vou ter aqui a atividade de recuperar o arquivo concluída. Então, eu tenho também, além de tudo isso, eu tenho a minha auditoria, né? Obviamente, do que foi feito, por qual usuário que foi feito, né? Então, eu tenho essa facilidade também aqui. Aqui no menu de alerta, se eu tivesse algum alerta de backups ou alguma situação, né? Legal. A gente falou de backup aqui, falamos da restauração, e aí eu vou mostrar para vocês agora com relação ao diferencial da Acronis, né? Então, assim, aqui vocês podem ver que eu tenho 3 planos de proteção. Por que eu criei os 3 aqui? Por conta do seguinte, eu poderia criar um único plano. Então, veja, é totalmente customizável. Então, eu poderia criar um plano com backup dos arquivos ou backup da máquina virtual. No mesmo plano, fazer backup de um servidor SQL Server. E no mesmo plano ter uma proteção endpoint EDR. Então, assim, o que torna a solução muito interessante é que você tem outras funcionalidades e pode gerenciar através de uma única console, né? A gente sabe que a vida de TI ela é corrida, a gente tem muitos incidentes a serem resolvidos durante o dia, e muitas vezes a gente conhece aí, tem empresas que tem mais ou menos umas 30 plataformas para fazer gestão, né? De firewall, de backup, de antivírus, de análise de vulnerabilidade, e cada vez mais isso torna a gestão mais complexa. Então, se eu tiver uma plataforma, que foi o que a Acronis pensou na sua concepção, o CyberCloud, né? O CyberCloud Protect, que possa me entregar diversas soluções de proteção cibernética numa mesma console, eu ganho em gerenciabilidade. Então, eu tenho aqui, por exemplo, o meu backup do servidor, né? Que eu fiz o que eu mostrei para vocês ali. E, além disso, eu também tenho um backup do meu SQL Server, né? Então, veja, a gente sabe que tem empresas que tem um servidor de aplicação e um banco de dados junto, né? Então, assim, cara, não preciso ser DBA, por exemplo, né? Ser um administrador de banco de dados para fazer backup de um SQL Server. Eu posso usar a própria plataforma para fazer, né? Então, veja, aqui em dispositivos, eu tenho o meu servidor físico e eu também tenho aqui o meu Microsoft SQL. Então, a partir desse meu Microsoft SQL, que é o meu servidor de banco de dados, eu tenho os meus bancos de dados aqui ativos, né? E esses bancos de dados, eu tenho o backup deles.
né? E eu configuro isso tudo a clique de mouse, o que facilita mais ainda. Então, veja, vou dar um exemplo num cenário que pode acontecer. Eu estou com um consultor trabalhando no meu sistema, né? Ele tá usando o SQL Management Studio aqui, por exemplo, e ele, por acaso, excluiu um banco de dados de forma acidental. Gente, existe, tá? A gente pega isso muito no dia a dia. Ele excluiu de forma acidental. Como que eu faço para restaurar um banco de dados com a minha solução de backup atual? Eu tenho que chamar o meu DBA para ele fazer uma taxa desse banco de dados, ou para ele executar um script para restaurar esse banco de dados, né? Eu tenho essa possibilidade com a Acronis de fazer aqui na plataforma também com um clique de mouse, o que facilita mais ainda, por exemplo, né? Então, deixa eu só abrir o SQL Management Studio aqui. O SQL Management Studio é bastante pesado, mas a gente consegue fazer esse tipo de restauração também através aqui do painel, tá? E obviamente facilita muito e também, além de facilitar e ser eficiente, tu consegue reduzir custos, obviamente, até mesmo de serviços de terceiro, né? A gente sabe que muitas empresas não têm um DBA interno, né? E se chamar um DBA interno, a gente sabe que isso tange um investimento ali de horas de serviço ou de horas de consultoria para fazer esse tipo de restauração. E com a Acronis a gente consegue fazer isso através aqui do painel de forma muito simples também. Ver se ele já abriu aqui. Ó, ele já abriu meu Management Studio, eu só vou logar nele aqui agora. Então, vamos lá, né? Eu sou um consultor aqui do sistema e eu tive enfim, eu deletei aqui acidentalmente uma base de dados, né? Deletei aqui. Lá se foi o meu banco, perdi as minhas informações. Vamos lá, como que eu faria para restaurar isso na Acronis, por exemplo, né? Eu vou ter aqui o meu backup do meu SQL Server. Eu só vou clicar em cima do banco de dados que eu quero recuperar, eu clico em cima dele, venho em recuperação, e aí eu tenho um backup do de hoje, das 14h22. Clico em recuperar para a mesma instância, porque ele só foi deletado, então eu quero recuperar esse banco de dados para a mesma instância de banco, né? O que é legal falar aqui é que a gente utiliza muito essa plataforma também para migração de servidores. Vou dar um exemplo, eu tenho um servidor aqui e eu comprei um hardware novo, preciso migrar o meu banco de dados para esse novo servidor. Então eu consigo restaurar um banco de dados direto lá, né? E o que facilita também esse trabalho. Mas nesse caso aqui, a gente está falando de uma restauração mesmo, né? De um banco de dados que foi perdido. Então eu vou clicar aqui, iniciar a recuperação. Eu vou iniciar aqui para o banco de dados original, né? Quero recuperar ele com o mesmo nome. Então ele já inicia também o processo aqui de recuperação aqui do banco de dados. Ele já, posso fechar aqui, que a atividade ela já foi iniciada. Então aqui na atividade eu já tenho aqui a atividade sendo executada. Talvez esse aqui demore um pouquinho por conta do banco de dados ter mais informações, obviamente, né? Nós temos uma estrutura de tabelas ali, ele vai fazer restauração. E aí aqui a gente está fazendo uma restauração de um banco de dados com um clique de mouse na plataforma, tá? Vamos aguardar ela finalizar aqui. Pessoal, alguma dúvida? Fiquem à vontade aí, tá? Vamos lá. Vamos deixar ele finalizar. Finalizando aqui já. Lembrando, tudo ao vivo, tá, gente? Então, assim, a gente obviamente, né, simulou algumas situações, mas a ideia aqui é mostrar de fato na prática como que funciona isso através de POC mesmo, né? Prova de conceito. Então, ele já recuperou meu banco de dados aqui do SQL Server, ele também está fazendo a minha validação para ver se tem algum malware nesse caso, né? Aqui, se eu desconectar da instância e conectar novamente aqui, eu já vou ter possivelmente a base aqui. Ó, a base que eu deletei, ela já está recuperada. Então, veja, eficiência, novamente, né? Facilidade, principalmente, e agilidade, né? A gente tem ambos aqui na plataforma, né? Sempre lembrando falar, né? A Acronis o armazenamento dos backups, ele é realizado em data center da Acronis,
Inclusive, esse ano eles lançaram um data center novo no Brasil, então o que é legal é que a velocidade de restauração, como vocês podem perceber, ela é relativamente ágil por conta de o data center ser no Brasil, né? A gente sabe que tem algumas empresas que necessitam de compliance e que precisam que os dados eles sejam armazenados no Brasil, então a gente tem essa situação que facilita mais ainda a questão da gestão e estar em compliance com alguma norma, se caso houver, né? Então facilita muito esse processo, tá certo? Eu vou compartilhar aqui a minha apresentação novamente. Vocês estão vendo a minha... Estão vendo aí já, João? Estão vendo aí? Beleza. Então, a gente falou sobre backup. Deixa eu aumentar aqui. A gente falou sobre backup, restauração, plano de backup, né? E agora a gente vai fazer um outro questionamento aqui. Hoje, se vocês tiverem uma falha de servidor e vocês não tiverem um servidor físico para recuperar essa operação nesse momento, qual seria o impacto financeiro disso? Né? O quanto que vocês teriam perda se vocês tivessem uma falha de servidor? Eu tenho backup, tudo certo, meu backup ele está aqui ativo, mas eu não tenho um outro hardware para subir minha operação, né? O que isso geraria de custos, né? Eu vou trazer um exemplo aqui, uma transportadora, por exemplo, né? A transportadora queimou lá o servidor, o cara não consegue emitir uma nota para que um caminhão pegue a estrada. Tenho 30 caminhões parados ali durante o dia. Qual o impacto financeiro? Ou seja, tem um caminhão, tem pessoas, eu tenho todo um processo que está parado, né? Então, o impacto financeiro ele é muito grande, né, gente? E assim, não é somente financeiro, né? Impacta numa rotina de uma forma mais macro, né? Impacta em todos, né? Porque daí o cara não recebe a mercadoria lá na ponta, vai ficar descontente, enfim. Gera um transtorno muito grande, né? Então, como que a gente faria para resolver essa situação, né? A gente tem o que a gente chama de Disaster Recovery como serviço, ou recuperação de desastres como serviço. Então, hoje a Acronis também entrega recuperação de desastres numa mesma plataforma, né? O que eu falei? Quais empresas que precisariam disso, né? Cara, uso alguma aplicação de missão crítica, um hospital, por exemplo, sujeita a requisito de conformidade, né? Sei lá, um cartório ou uma instituição que precisa estar conforme com alguma norma, estarem localizadas em áreas propensas a desastres, né? É uma delas também, por conta de que não somente tu pode ter toda a segurança de informação que tu tiver, mas e a segurança física? E se tiver um deslize de terra, enfim, né? A gente sabe que pode existir. A gente sabe que hoje, como eu falei, né, no início, existe uma carência de profissional técnico que entenda DR e que saiba montar um plano de DR, né, que atenda ao requisito que a empresa precisa. E, por exemplo, uma forte dependência de TI para a função comercial. O que seria isso? Um e-commerce. Parou um servidor de e-commerce e, cara, não vende, né? Então a gente sabe que tem essa situação. E o DR é justamente isso, né? O DR basicamente é a capacidade de você se restabelecer após um incidente cibernético ou um incidente de causa natural ou uma falha de hardware. É a capacidade de você manter a continuidade do negócio que você trabalha, né? Mesmo após um desses incidentes. Então, como que a gente faz isso através da Acronis, né? Ou não somente da Acronis, com outras plataformas, com uma solução de disaster recovery, né? E o que a gente gosta muito de falar, e que eu até já pontuei anteriormente, é que a Pronos não é só backup, né? Ela é uma plataforma, de fato, completa para proteção cibernética. Então, eu tenho aqui diversos serviços que eu consigo trabalhar numa única plataforma. Vou dar alguns deles, né, o que eu julgo mais especial, digamos assim, mas a gente tem muitos outros, né? O backup, que a gente já falou, proteção de endpoint e EDR, então a Acronis hoje ela tem os melhores antivírus de mercado e EDR de mercado. Recuperação de desastre, filtragem de URL, cara, olha que legal isso. Eu tenho aqui uma empresa, eu tenho o file de borda da minha empresa, onde eu já faço os filtros de navegação aqui para os meus usuários, pensando obviamente em segurança, mas pensando também na proatividade desses colaboradores, mas também tenho uma filial, né? Eu tenho uma filial pequena, somente um escritório para uma operação muito pequena, que tenha lá seus 5 colaboradores trabalhando,
que utilizam recursos do meu ambiente de matriz, mas eu não tenho firewall nesse escritório, né? Como que eu limito, como que eu filtro, como que eu dou segurança na navegação desses colaboradores que estão lá do outro lado? Eu posso ter um endpoint com EDR e uma filtragem URL, por exemplo. Eu posso implementar uma camada extra de segurança para esses colaboradores que estão trabalhando, ou até mesmo de forma remota, ou no escritório menor. Então, eu tenho essa capacidade com o EDR, com o antivírus da Acronis, né? A gente tem na mesma plataforma a avaliação de vulnerabilidade. Então, eu consigo fazer o backup, ter o DR, ter uma avaliação de vulnerabilidades. Para quê? Para que eu consiga estar à frente de possíveis riscos que o meu ambiente esteja propício. Vou te dar um exemplo do que acontece muito. Nós temos aqui uma solução, um software, e ele utiliza o Java numa versão antiga, numa versão legada. E, cara, o software só funciona com esse Java, né? Como que eu sei disso? Eu sei disso, que isso existe no meu ambiente, né? Eu tenho certeza, eu tenho ciência que isso existe. Cara, eu não tenho. Com uma avaliação de vulnerabilidade, eu vou receber, porque possivelmente esse Java ele deve possuir alguns riscos relacionados à versão. E o que eu crio? Eu crio uma camada em volta dele para que essa vulnerabilidade ela não seja explorada. Com o quê? Com EDR, com firewall, com backup, enfim, com todas essas ferramentas. Então, assim, eu tenho ciência, né? Essa é uma vulnerabilidade que eu não posso corrigir, mas eu posso criar uma rede de proteção em volta dela, né? E além da análise de vulnerabilidade, algumas vulnerabilidades, obviamente, a gente já vai conseguir corrigir, por exemplo, um Firefox, um Chrome que esteja desatualizado, um software que esteja desatualizado, um patch do sistema operacional, tipo Windows ou Linux, que esteja já desatualizado, então a gente consegue ter essa visão e consegue já fazer a correção. E o que é legal é que a análise de vulnerabilidades junto do gerenciamento de atualizações, eu crio um ciclo de vida de gerenciamento dessas vulnerabilidades. Por quê? Porque eu consigo identificar essa vulnerabilidade através da análise e eu consigo trabalhar nela com gerenciamento de atualização. Então eu já posso ligar os dois e fazer um ciclo de vida, né, de atualização constante no meu ambiente e posso estar, obviamente, à frente de algumas situações relacionadas a riscos cibernéticos que essas vulnerabilidades elas possam trazer ao meu ambiente. E aí também a proteção de e-mail, né? A gente conhece e sabe que um dos principais vetores de ataque é o e-mail ainda, né? O e-mail ainda é muito utilizado. Tem gente que, mas usa ainda e-mail, as empresas usam muito e-mail. E a gente consegue trabalhar numa proteção do e-mail dessa empresa, né? Então, ou seja, o cara enviou, ele recebeu lá um currículo.zip, é um arquivo malicioso. Antes de chegar na caixa de e-mail, essa plataforma ela faz uma validação e detecta que aquilo ali é um conteúdo malicioso e ela coloca esse conteúdo malicioso em uma quarentena ou até mesmo remove. Isso é parametrizável através da plataforma também. E veja, consigo trabalhar isso com a Acronis também, tá certo? Pessoal, alguma dúvida? Temos alguma dúvida, João? Não temos nada? Vamos seguir aqui então. E aí, falando um pouquinho, né, a gente falou aqui, eu mostrei para vocês num backup de um sistema operacional Windows, mas o que é legal da Acronis é exatamente isso, e é por isso que nós escolhemos para que fosse a nossa plataforma. Porque a Acronis ela dá suporte às tá? Hoje já é mais, mas assim, as principais plataformas de mercado, né? Então, te dá suporte ao Windows Server, Windows Exchange, SQL Server, SharePoint, Hyper-V, né? Tu consegue fazer backup da Acronis em instâncias Amazon EC2, tu consegue fazer backup da Acronis do Linux, né, sistemas operacionais Linux, os principais, ele te dá suporte. Tu consegue fazer backup dos principais virtualizadores de mercado, são eles VMware, Oracle, Red Hat, KVM, Citrix, Virtuoso, Nutanix, Hyper-V, que eu já falei. Então ele te dá suporte a uma alta gama de aplicações e sistemas operacionais, onde você não precisa fazer que a gente chama de remendos para que um backup funcione, né? Com um clique de mouse, uma plataforma sem ter conhecimento, um conhecimento sólido, técnico, relacionado a um virtualizador, você consegue fazer backup de uma VM, né? Isso é bem interessante. E é legal também dizer que a Acronis ela faz backup de Office 365 e Google Workspace. Naquela situação que eu falei, a própria Microsoft e a Google se referem, né? Então, se eu quiser proteger, de fato, as informações que ali estão, e-mails, catálogos,
contatos, eu consigo fazer backup direto da Acronis desses casos. Basicamente, a Acronis se conecta via API nessas soluções e faz backup das contas de usuários que ali estão, o que traz uma segurança maior ainda para o processo, tá? Protege aplicações Teams, por exemplo, né? Isso é muito interessante e a gente consegue trazer essa miscelânea aqui de plataformas para que a gente consiga fazer backup de forma nativa delas, tá certo? Aqui a gente trouxe, obviamente, né, um comparativo com as principais plataformas de backup do mercado aí que a gente tem. E assim, a gente já trabalhou com elas, né? E Enable, com Vim, com Veritas. O que a Acronis se diferencia e de fato que ela é única é com relação a estar integrada com proteção cibernética. Todas as outras são soluções para proteção de dados, né? A Acronis ela vai além disso, ela vai te entregar um nível um pouco maior. E sem contar interface, flexibilidade de armazenamento, né? Então a gente pode, por exemplo, armazenar localmente na nuvem, sendo ela nuvem da Acronis ou nuvens públicas, por exemplo, tu pode armazenar os teus backups no S3 da AWS, por exemplo, na Azure também, no Block Storage, ou tu pode ter híbrido, enfim, ela é totalmente parametrizável. Velocidade de recuperação eu mostrei para vocês ali, e o nosso suporte também, né, que obviamente se você contratar empresas, soluções do tipo Vim, tipo Veritas e Enable, você terá o suporte com o fabricante, né, não com a empresa que está te ofertando aquele serviço. E sempre lembrando que a Acronis ela oferta o backup como serviço, então você tem um serviço agregado atrás da plataforma, tá certo? E aí, antes de falar ali das nossas outras soluções, eu vou mostrar aí, de fato, agora a cereja do bolo, que é o Disaster Recovery, tá certo? Então, vamos lá de novo, vou parar de compartilhar minha tela para a gente simular aqui uma situação de desastre e ver como que a gente consegue atuar com ela, tá? Só um minutinho. Beleza? Deixa eu fechar aqui. Então, vamos lá, né? Utilizando o mesmo conceito aqui, tá? Então, eu tenho o meu servidor, o meu servidor aqui, tá aqui funcionando bonitinho, e eu tive um incidente nesse servidor. Então, digamos que esse servidor teve um incidente, ele queimou lá a fonte ou queimou a placa-mãe. Então, desliguei o meu servidor. Ele não está mais conectado, digamos assim. Eu preciso retornar a minha aplicação de forma rápida para que o meu negócio continue funcionando. Então, como que eu faço isso? Eu tenho a minha plataforma, eu tenho aqui minha recuperação de desastres, e eu tenho o meu servidor que faz parte aqui do meu plano de disaster recovery. Ele já está aqui, já está pronto. Então, o que eu vou fazer? Eu vou habilitar um failover. Failover, e seleciono o meu ponto de backup que eu quero executar o failover, sempre lembrando, tá? O failover da Acronis, ele caminha única e diretamente com o backup. Então, não é que ele é extremamente importante. Você precisa ter o backup da Acronis para ter o disaster recovery. Então, vou dar um exemplo aqui de um caso de uso bem interessante. Falando um pouquinho aqui sobre um contexto. Eu vou iniciar o failover, automaticamente ele já está disparando aqui o meu failover do meu servidor. O que ele vai fazer? Ele vai subir essa máquina virtual no cloud da Acronis e vai disponibilizar essa máquina virtual para uso, né? Então, você pode, por exemplo, entrar no seu RP lá e emitir uma nota fiscal, por exemplo. Mas o que é legal falar aqui, um cenário de aplicação muito interessante, né? Eu tenho um varejo, eu tenho um cliente, eu tenho uma empresa de varejo. Eu tenho a minha matriz, que tem o meu RP, que tem o meu back-office, e eu tenho lá mais 4, 5 filiais que estão conectadas, que têm seus servidores próprios, né? Obviamente, lá nessas filiais eu tenho um único servidor, por exemplo, eu não tenho um hardware de backup, né? E eu tive uma falha no servidor de uma filial que fica 600 quilômetros de distância da minha cidade, por exemplo, né? A gente sabe que existe muito aqui em Santa Catarina isso. Como que eu faço? Eu fico com a filial parada sem vender durante quanto tempo? Até que eu consiga me recuperar disso se a falha foi no servidor físico. E a gente sabe que em Santa Catarina a gente tem uma peculiaridade por conta do PAF, né? PAF-SF. Como que eu faço isso? Isso está diminuindo cada vez mais por conta também da nota fiscal de consumidor, mas a gente sabe que tem muitas empresas que ainda têm SF na ponta. Como que a gente faz? Tem que esperar, comprar o hardware, trocar, formatar o servidor, chamar o pessoal do sistema, instalar o sistema novamente. O impacto disso. Então, se eu tiver o failover da Acronis, por exemplo, eu consigo trabalhar isso
clique de mouse. Então aqui, ó, eu já estou com o failover ativo e o meu servidor já está pronto. Se eu clicar aqui no console, o meu servidor já está pronto para uso, ele já está subindo o sistema operacional. Então nesse intervalo de tempo que eu falei com vocês aqui, eu acho que deu aproximadamente, acho que deu 5 minutinhos, a Acronis, ela subiu essa VM, ela subiu esse backup nesse virtualizador deles, isso é infraestrutura entregue pela Acronis, tá certo? E ela já vai disponibilizar essa máquina para que eu possa utilizar. Essa máquina está pronta para uso. Então eu já estou com a máquina pronta aqui. Então veja, executei um failover em 5 minutos. Então, se eu quiser acessar essa máquina, eu posso acessar essa máquina através de uma VPN que a Acronis também disponibiliza, ou eu posso acessar direto com o IP público. Obviamente, pensando na segurança do meu ambiente, eu vou trabalhar com o meu failover com o VPN, né? Criptografando essa informação para que eu chegue nesse servidor de DR, né? Nesse servidor de Disaster Recovery. Então, a própria Acronis disponibiliza a VPN, eu já me conecto nela aqui. Gente, é duplo fator de autenticação, eu acabei esquecendo meu celular lá na minha mesa. João. Cara, o Neymar fez um questionamento. Tá certo. Por enquanto, eu vou responder o Neymar aqui, só um minutinho. O failover já está habilitado. Deixa eu verificar qual foi o questionamento aqui. Neymar, respondendo teu questionamento sobre usar o Vim e o Bitdefender, sim, porque é por conta da solução de EDR da Acronis. Então, tu pode utilizar uma única solução e ela vai te entregar os mesmos recursos, tá? Tanto do backup com backup de servidor físico, máquina virtual e com a proteção ali que você consegue habilitar para algumas VMs específicas. E aí, obviamente, também falando do Gravity Zone, você pode usar o endpoint EDR da Acronis sem problema nenhum na mesma plataforma. O que é legal é que ao invés de ter duas plataformas aí para fazer gestão, tu consegue fazer gestão numa única plataforma, o que facilita bastante a tua gerência. E sempre lembrando que é um serviço gerenciado, então a gente consegue te entregar isso aí com uma forma bem interessante, já implantado, configurado, e você pode fazer as tuas regras direto na plataforma ali, que facilita bastante. Beleza? Gente, mais alguma dúvida? Acho que a Valkyria deu uma boa tarde ali, será que ela vai questionar algo? Então, meu celular já chegou aqui. Ó, o tempo de DR foi mais rápido do que a busca do meu celular, gente. Então, eu vou novamente, né, mostrando para vocês. Eu vou conectar aqui. Ele vai pedir, além da autenticação do meu usuário, do meu segundo fator de autenticação, obviamente, por conta da segurança. Então, eu só vou colocar o meu código aqui. Esse usuário ele é fornecido para o cliente e essa configuração ela é... Oi. Oi? Acho que tem microfone aberto ali. Uhum. E aí, como eu estava mencionando, né? Isso é parametrizável já, a gente já consegue deixar parametrizável para o cliente. E aqui é uma conexão onde eu tenho um client to site, ou seja, eu tenho o meu notebook se conectando à cloud da Acronis. Se eu tiver, obviamente, um ambiente maior, onde eu tenho uma empresa e não queira ter esse client instalado nos dispositivos, eu posso também ter uma VPN site to site, direto com o meu site local, né, a rede corporativa da minha empresa com o site da Acronis de nuvem. Então a gente consegue fazer essa conexão direta através de um site do site, tá? E o que é bem interessante também, funciona muito bem. Então eu vou colocar aqui o meu código. Ele autentificou aqui já na minha VPN. A partir desse momento, eu já consigo conectar seguramente. Vou se conectar seguramente no meu servidor em DR. Aí. Então aqui eu já conecto no meu servidor de Disaster Recovery e vocês vão perceber que meu servidor ele vai estar disponível para mim continuar os trabalhos da minha corporação, da minha empresa, da minha indústria, do meu escritório, da minha filial que está lá sem poder vender porque o sistema está parado. Então, a gente consegue ter aí um tempo de disaster recovery, um tempo de recuperação aqui. A gente fez um disaster recovery com um servidor aqui de uma VM de 100 GB
em 80 minutos, por exemplo. Em 80 minutos não, em 8, em 10 minutos, né? Então facilita muito o trabalho. Então tá aqui exatamente a mesma máquina, né? E eu já consigo abrir, por exemplo, digamos que uma solução que é sênior, por exemplo, um RP sênior, que é um ambiente sênior de demonstração, obviamente, né? Mas o meu RP ele já se torna, a partir desse momento, se eu tiver um RP sênior, ele já vai estar acessível para me utilizar com um servidor com problemas. Aí, tá abrindo meu RP lá na minha instância de nuvem, então eu já posso emitir uma nota, fazer o que eu preciso fazer para que minha operação retorne o funcionamento, né? Então, é uma solução, como vocês podem ver, bem completa, é uma solução muito eficiente e versátil, porque você consegue trazer uma proteção bem interessante, né? Com base nessas informações. Gente, sobre a apresentação da plataforma, era isso, né? A gente sim, acho que esse questionário sobre o material, a gente vai disponibilizar o material sim, tá certo? E acho que o que eu queria mostrar para vocês era isso, assim, era mostrar como é eficiente, como é fácil, como é seguro você ter uma plataforma e uma solução de backup de mercado, né, uma solução corporativa, para que você consiga proteger a sua operação, né? Então a gente consegue entregar tudo isso com uma solução bem interessante, uma solução robusta para que vocês consigam ter essa possibilidade, independente da falha que vocês tiverem no ambiente de vocês, tá certo? E sempre lembrando de falar, eu gosto de falar muito, né? Putz, mas esse disaster recovery ele deve ser muito caro, né? Eu não consigo ter, eu sou uma empresa pequena e não tenho capacidade de ter isso no meu negócio. Gente, assim, comparado à solução, ele é muito barato, de verdade, tá? Se vocês tiverem aí, depois nós estamos com o nosso time comercial aqui também, então vocês podem tirar todas as dúvidas com o nosso time comercial, né, sobre valores. A gente tem no nosso site a nossa calculadora lá de backup, onde você pode ter uma visão, uma primeira análise de quanto seria ter um ambiente de backup com Acronis aí na empresa que vocês trabalham. Então isso é bem fácil, né? Eu sempre gosto de dizer que a nossa calculadora, ela te fornece uma visão, né, mais macro de backup, mas o que é interessante é você ter o contato de um executivo para que a gente consiga ser mais assertivo na realização da proposta, né? Porque por conta de que a gente faça uma venda mais consultiva para o cliente também, o que é bem interessante. Por conta de que às vezes o cliente, putz, mas eu tenho aqui 5 terabytes de armazenamento aqui nas minhas máquinas virtuais. Eu preciso contratar esses 5 teras, né, de backup nuvem? Não. A minha resposta já inicialmente é não. Por quê? Porque a plataforma ela conta com uma alta taxa de compactação, ou seja, ela compacta a informação antes de mandar para o armazenamento de nuvem e também de deduplicação. Então, o dado que ele estiver lá, que ele for igual, a plataforma não leva, né? Então, assim, você consegue ter uma otimização também para a execução desses backups e, obviamente, ter aí uma economia de investimento com relação à plataforma. Uma pergunta do chat, do Paulo. Do Paulo, temos uma pergunta aqui. Uma pergunta sobre o antivírus. Depende, Paulo. Assim, o antivírus você pode utilizar qualquer solução de mercado. Porém, para você integrar ele junto ao backup, para que ele consiga fazer a verificação ali do backup da Acronis, não. Porque, obviamente, daí tem que ser a plataforma que está integrada com a Acronis. Mas o backup com a Acronis e o seu antivírus você pode manter sem problema nenhum, tá certo? Você pode ter o backup e ter uma solução de antivírus da sua escolha. Bem interessante. Inclusive, para empresas que não têm uma solução de antivírus corporativo, por exemplo, o que a gente pode trazer, o que a gente dá como diferencial é que a Acronis fornece um anti-ransomware gratuito. Então, vou te dar um exemplo. Você tem ali um backup da Acronis no seu servidor Windows e você não tem uma solução, você usa o Windows Defender. Você pode ter o anti-ransomware da Acronis gratuitamente nesse servidor, o que incorpora e que incrementa ainda mais a sua proteção ali nesse cenário, tá? Gente, eu acho que tem mais alguma dúvida, pessoal? Eu acredito que não. Eu acredito que sim, relacionado ao conteúdo.
seria esse mesmo, tá, gente? O que eu vou trazer para vocês agora aqui, então, também como uma informação aqui que eu acabei esquecendo de passar, as nossas outras soluções. Daí eu falei um pouquinho sobre infraestrutura de nuvem, tá? Então a gente tem aqui, a gente faz todo o processo de hospedagem, monitoramento, sustentação, arquitetura de ambientes para empresas que não querem ter servidores locais, ou que querem já iniciar as suas aplicações para nuvem, ou que pensam em migrar. A gente sabe que hoje o investimento em hardware, em infraestrutura, em serviço, ele é muito caro, e a nuvem é o que se mostra melhor como opção de mercado. Então a gente tem esse serviço aqui no nosso portfólio. Aí falando um pouquinho também sobre segurança, mais soluções de segurança, hoje a gente é um parceiro Fortinet, inclusive somos certificados em Fortinet. A gente consegue entregar um Fortinet num modelo bem interessante, que é o modelo de comodato também, para proteger borda, proteger rede. Hoje o Fortinet hoje ele é líder de firewall no mercado, assim como a Acronis, tá? Então a Acronis lidera backup, Fortinet lidera o segmento de firewall corporativo. Existem pesquisas que mostram que o Fortinet, que a implantação de Fortinet é 79%. Então, de 100% dos firewalls corporativos implantados, 79% são Fortinet. Então, os caras estão muito à frente aí no mercado, tá? Vou falar rapidamente para não tomar muito tempo, né? Backup, que é aquilo que a gente falou aqui, né? A nossa solução de backup é da Acronis. O nosso serviço de Disaster Recovery também mostramos na prática como que funciona para vocês. E os nossos serviços gerenciados também. Então, hoje a gente tem consultoria em banco de dados e suporte em servidores. Se vocês tiverem algum problema no banco de dados, ou às vezes eu não tenho problema, mas eu percebo que o meu banco de dados em alguns momentos ele é um pouco mais lento. A gente pode fazer uma ação de manutenção, criar as rotinas de manutenção para que tu tenha mais agilidade, mais performance nesse banco. Às vezes esse banco está lá a vida inteira trabalhando e nunca sofreu uma manutenção, por exemplo. E aqui alguns dos nossos clientes, né? Então a gente tem clientes, o que é legal dizer e que me orgulha muito é que a gente tem clientes em diversos segmentos, né? A gente tem hospitais, a gente tem indústrias, distribuidoras, metalúrgicas. Então, e o que é legal também é que são diversos tamanhos, né? A gente tem empresas enormes, temos empresas pequenas, e o que é legal é que a Acronis ela consegue entregar backup independente do tamanho do negócio. Então, tu consegue ter um valor que caiba no bolso do diretor, né, do proprietário que pensa em proteção. De alguma forma, a gente consegue entregar uma solução bem coesa e com valor que com valor acessível para essa empresa que queira se proteger, tá certo? Gente, inicialmente era isso. Eu agradeço demais aí o apoio de todos aí que participaram, tá? Se vocês, já falei, mas tiverem alguma dúvida, o Gabriel acabou de colocar ali no chat, a gente tem os nossos contatos aí, vocês podem nos chamar a qualquer momento que estaremos à disposição para atendê-los, tá certo? A gente vai ter alguma coisa agora, João? O Gabriel levantou a mão. Gabriel, tá liberado, pode falar. Pessoal, boa tarde. Felipe, obrigado, bela apresentação. Só reiterando, temos ação do mês do cliente, né? Isso, temos ação no mês do cliente, temos condições especiais. Legal, eu até acabei esquecendo. Gente, nesse mês a gente está com ação no mês do cliente, então a gente está com valores diferenciados aí para a implantação de backup, tá certo? Se vocês tiverem interesse de conhecer, ou até mesmo, cara, eu tô um pouquinho inseguro, preciso testar esse ambiente antes, chame nós, a gente faz a POC, instala para vocês recebem treinamento, vocês testam a solução no ambiente de vocês, e aí depois fiquem à vontade para tomar a melhor decisão. Uma coisa é certa, eu tenho certeza, se vocês usarem a plataforma, vocês com certeza fecharão o negócio, tá? Porque de fato é uma plataforma que entrega muito e tem um valor bem interessante, tá certo? Nós somos certificados em todas as soluções que entregamos, então todo o suporte que vocês vierem a precisar, nós com certeza conseguiremos proporcioná-los, tá? Um abraço, obrigado novamente, e estamos inteiramente à disposição de vocês aqui, tá certo? Até mais, tchau.